O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olha aí. Boa noite, meus amigos de Santarém. Que benção, apóstolo. Prazer, que bom lhe ver, viu? Que alegria, pastor Luiz, há quanto tempo, hein? Hoje, sabendo que queria conversar com o senhor, com você, começou a me passar um filme, né? Desde o Macapá, quando a gente se conheceu, às vezes que eu fui lá na Paz Church Macapá, pastor Luiz sonhando lá com comprar terreno, levantar uma grande igreja, e eu pude compartilhar um pouco daquilo, né? Pastor Luciano também, sempre fiel escudeiro, né? E aí começou a passar um filme, né? E como eu vou, antes de Santarém, eu vou estar lá também, né? Então, a gente tem um contato muito legal com o pastor Acelildo, e a gente fica lembrando, toda vez que vai lá, fica lembrando, né? A gente já tem uma história com Macapá, tem uma história com Santarém, e é uma alegria muito grande. Estava assim com o coração batendo aqui, nessa esperança da gente bater esse papo aqui, né? Que bênção, que bênção. Vai ser maravilhoso. E a gente sabe que todas essas conquistas, esses anos todos juntos, né? Sempre você esteve com a gente lá. Você faz parte muito disso, muito disso. A igreja sendo impactada pelas revelações que Deus trouxe através de você, das ministrações lá. Isso causou um impacto grande na igreja. A igreja prosperou muito lá em Macapá. E aqui nós estamos juntos, uma expectativa muito grande para o que vai acontecer daqui com uns dias aqui, né? Mas hoje a gente já quer dar assim, uma luz, uma direção para o povo do como que vai ser e que vai acontecer nessa conferência, né? E queremos ouvir, assim, realmente o que você está sentindo no coração, o que Deus está gerando aí no seu coração, no seu espírito, para compartilhar conosco aqui, em nome de Jesus. Pois é, pastor Luiz. Assim, esse final de ano a gente faz a nossa conferência de prosperidade bíblica, né, falando essa linguagem da Paz Church, aqui em Curitiba, todo mês de dezembro, né? Eu faço aqui já há 20 anos, todo mês de dezembro a gente faz essa conferência, e essa conferência para mim é uma virada de chave, assim, porque Deus me dá todo final de ano uma revelação na palavra para ministrar. E parece que a partir do que eu ministro aqui, eu parto para as igrejas também que me convidam durante o ano, ministrando essa unção. Deus tem me dado, ao longo do tempo, um ministério de libertação financeira. Existem muitas pessoas que ministram nessa área de prosperidade, de provisão, de crescimento financeiro. E se você for olhar, cada uma delas recebeu uma unção diferente para ministrar sobre esse assunto. Uns vão lá ensinando a área mais administrativa, outros vão ensinando princípios da palavra, né? Deus me chamou há muito tempo para ministrar sobre libertação financeira. Então, nossos seminários, eles são assim, os meus seminários são diferenciados nesse sentido, porque tem
muito avivamento, muita oração de libertação, revelações, palavras de conhecimento. Então, é um seminário assim, muito na área do poder, né? Da unção, daquela pegada de ministração. Eu trabalho bastante também com atos proféticos, né? O pastor já viu, eu assim, acredito muito, muito, muito em atos proféticos. Então, durante os dias, não vou nem dizer que ato profético eu vou fazer aí, porque Deus direciona nos dias, né? Quando a gente pisa na cidade, o Espírito Santo já começa a falar, olha, é bom ir anotando, porque o Espírito Santo já começa a dar direção para aquela cidade específica, né? É tão impressionante porque o libertador financeiro, ele tem uma guerra contra o reino das trevas mesmo no tempo, antes e durante a conferência que está ali, porque ele não vai simplesmente levar um ensino, ele vai para fazer recuar o reino das trevas que trabalha na área específica de causar escassez, falta, miséria na vida das pessoas. Eu creio que a primeira vitória que a pessoa tem que ter, pastor Luiz, é no reino espiritual, na área de finanças. O sujeito pode entrar na internet, fazer longos cursos sobre vida financeira saudável, cursos de administração financeira, como fazer um orçamento, como administrar sua empresa, seu comércio. Isso tudo é válido, mas depois que ele vencer no reino espiritual. Então, esse é o trabalho que eu me proponho a fazer sempre. O meu trabalho é ir lá e ministrar, né, e destronar, em nome de Jesus, aquilo que no reino espiritual está amarrando a vida das pessoas. Eu só quero colocar uma coisa aqui para dizer da gravidade disso. Eu creio, né, eu sempre disse assim, que os demônios que agem na área de destruição financeira, nos países, nas cidades, nos estados, nas famílias, se existe um grau de poder entre eles, eles são aqueles mais poderosos, aqueles mais fortes, não é? E eu falei muito isso assim de intuição, mas um dia descobri na própria palavra, quando o Senhor Jesus ele disse assim que a gente tem dois senhores, né? Ou é Mamon ou é Deus. Então, é tão forte essa legião que trabalha na área de amarrar a vida das pessoas na área financeira, né? Porque amarrou finanças, destrói casamento, destrói vida emocional da pessoa, a pessoa não dorme de noite mais, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem paz nem para adorar a Deus com um problema financeiro grave na vida dele, não é? A pessoa se suicida, a pessoa se mata, a pessoa se torna violenta, a pessoa não dorme direito. Então, o reino das trevas sabe que se ele amarrar a vida financeira da pessoa, ele, por tabela, amarra muitas áreas da vida da pessoa. Então, com a minha experiência de libertador financeiro, eu percebo que essas são as legiões mais fortes que existem. O próprio Senhor Jesus disse que eles estão ali, eles querem ser servidos, querem ser adorados, eles são como um senhor, não é? Um principado, não é? Então, essa palavra principado é outra parte interessante dessa libertação financeira, porque a palavra principado, ela no grego, ela significa origem, o começo, né? Então, esse é um principado que trabalha na raiz mesmo, para destruir a vida da pessoa. Então, esse é o trabalho que eu faço, né? De ir em nome de Jesus e libertar as pessoas, e tem muitos testemunhos sobre isso. Daqui a pouco, se o pastor quiser, eu conto alguns testemunhos aí também. Tremendo. Legal. E a gente sabe, né, apóstolo, que nós trabalhamos com pessoas e nós ouvimos as pessoas, aconselhamos e acompanhamos. E nós sabemos que há muitas pessoas que elas precisam realmente, não é só dar um passo, fazer um detalhezinho ali, elas precisam de uma libertação. Elas precisam ser totalmente libertas nessa área para começar a trilhar
um processo de crescimento financeiro. E esse tempo da conferência traz isso para cada um de nós. Nós já ouvimos muita gente. Você mesmo deve ter muito testemunho de pessoas que depois compartilham com você, né? E o nosso foco realmente para a igreja é esse aqui. É o nosso sonho, nossa vontade, o nosso desejo como líder, como pastor, né? Que a nossa ovelha desfrute do que Deus tem para elas. Sim. Que ela não fique lá sofrendo. Porque nós sabemos que a Bíblia garante que há uma prosperidade de Deus. Há uma prosperidade de Deus. Mas, realmente, tem pessoas que precisam romper isso. Precisam quebrar. Né? Então, é por isso que a gente ora para Deus dirigir a gente quem, né, vai estar nessas conferências, porque nós sabemos que o povo precisa. E eu creio, realmente, que tudo isso vai acontecer aqui, nesses dias conosco, de pessoas serem transformadas, libertas, totalmente abençoadas e começar dessa conferência em diante, viver um tempo diferente. Eu vai creio romper, assim, né, pastor? E é começo de ano, né? É começo de ano. Realmente. Tudo que começa bem, vai bem. E a gente tem que começar agora. Eu sinto que esse ano vai ser um ano assim, de janelas abertas do céu sobre a nossa vida. Tanto é que o tema que eu quero trabalhar aí foi o que Deus me deu aqui, que foi abrindo janelas nos céus. Uma revelação que Deus colocou em meu coração. E eu fiz uma série de 4 palavras assim sobre esse assunto, não é? E porque Deus falou no meu coração assim que vai ser um ano de janelas abertas dos céus. Mas as janelas dos céus não abrem de qualquer jeito ou para todo mundo. Nós precisamos aprender os segredos para a gente abrir as janelas dos céus. Se eu tenho uma base, a Bíblia só fala 2 vezes especificamente de janelas abertas nos céus, assim, bem específico. A primeira foi quando houve o dilúvio. Diz que Deus abriu as janelas dos céus e houve aquela abundância, né? Aquele dilúvio, aquela coisa gigantesca que houve. Lógico, ali foi juízo de Deus sobre as pessoas e tudo, né? A segunda vez que Deus promete abrir as janelas dos céus inclusive, a segunda vez, inclusive Malaquias 3:10, né? Que Deus fala assim, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção sem tamanho. Então, quando a janela do céu é aberta sobre uma família, uma empresa, um comércio, uma igreja, uma cidade, então o que desce de lá de Deus é gigantesco. É abundância, é uma coisa assim sobrenatural. Então, essas janelas significam oportunidades que Deus nos dá. Ontem à noite eu ainda estava falando. Parece que quando a gente olha, o senhor diz, nós somos pastores, né? Parece que quando você olha para o povo cristão, dá a impressão que Deus gosta mais de uns do que de outros. Que Deus abençoa mais uns do que outros, né? Quem olha assim fala, puxa vida, tem aquele que dispara, seja financeiramente ou em qualquer área. Tem aquele que está ali com a vida estagnada, está ali vivendo naquela limitação há anos. Eu, inclusive, acho que a maior tragédia dentro da igreja é uma pessoa ficar sentada num banco de igreja 10, 20 anos e nada acontecer na vida dela. E quando ela se emociona é porque ela ouve o testemunho de alguém que está ali contando uma bênção e talvez aquela pessoa chegou há 2 meses na igreja, já tem um testemunho maravilhoso, a janela já abriu e aquele está lá 5, 10 anos. E eu entendi também que o porquê disso. Mas assim, a respeito de parece que Deus gosta mais de um e de outro, eu fui orar a Deus. O Espírito Santo falou no meu coração, falou, não é que Deus abençoa mais uns do que os outros. Deus, ele dá oportunidades iguais para todo mundo. Né? O sol nasceu hoje para todos, para os crentes, para os não crentes. Nasceu para todo mundo. O ar que nós estamos respirando, todo mundo respira. Deus dá 365 dias para todo mundo.
24 horas num dia para todo mundo Deus dá. Então Deus dá oportunidades iguais. Deus é democrático, Deus é justo. Agora, por que que uns disparam e por que que outros não vão? Justamente porque uns sabem aproveitar melhor as oportunidades e outros não sabem aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando, uma conferência como esta é uma oportunidade. É uma oportunidade de mudança de vida. Eu digo porque eu já vi milhares e milhares de pessoas mudarem de vida nessas conferências de libertação financeira. Não é? Porque você sabe o que é a pessoa viver dominada por demônios nos seus negócios, em tudo que ela faz, onde ela coloca a mão, dá tudo errado. Isso é amarração espiritual. E quando a pessoa ela é liberta, ela é solta, ela é livre no reino espiritual, ela já aproveitou a oportunidade. Quer dizer, a pessoa, se ela não for na conferência, ela não vai aprender princípios. Deus pode revelar ela lá, Deus pode falar com ela, Deus pode mostrar, não é, para ela. Então, assim, nós temos que aprender a aproveitar a oportunidade. E eu percebi que quem vai para frente, quem está rompendo, é aquela pessoa que ela viu a oportunidade, ela pega e entra. Abriu, não precisa abrir uma janela para ela no céu, não. Abre uma frestinha desse tamanho, sabe aquelas casas que tem fresta assim, que entra o sol? Tem gente que Deus abriu uma frestinha assim, ele entra. Tem gente que Deus abre uma porta atrás da outra e ele está ali parado e não entra, né? Então, é isso que a gente quer motivar as pessoas, porque se as pessoas conseguirem chegar lá na igreja e participar, meu irmão, aí é Deus. Aí é Deus que vai fazer, Deus que vai quebrar essas coisas. Muita gente está ensinando realmente sobre finanças, administração financeira, sobre trabalho, empreendedorismo, como novos negócios, novas oportunidades. Mas nem todos vão ter a capacidade de entrar nessa área espiritual. Na verdade, é por isso que é importante as pessoas estarem nesses ambientes espirituais, ambientes proféticos, né, para serem libertos pela palavra e pelo poder de Deus, por quebra de maldições. Assim, ontem eu estava conversando com meu filho, né? Meu filho Gabriel, de 25 anos, e ele está nessa vibe aí de investimento e trabalhar com o mercado financeiro e bolsa e criptomoeda e não sei o que e tal. E ele estava me falando, pai, eu estava vendo aí os maiores nesta área, e citou até o nome de um que é o maior nessa área, influência nessa área de riquezas hoje que você está falando, e ele disse assim, rapaz, eu me converti, eu agora sou crente. Eu sei quem é. Jesus. Eu acompanho. Eu sei quem é, eu acompanho. Você sabe quem é, né? E aí, assim, eu fiquei impactado. Influenciou ainda mais o meu filho, ainda a ser mais espiritual e tudo, porque essa referência para ele, o melhor do Brasil na área, mas eu sou crente agora, né? E então, assim, o que eu vejo, esses que têm ensinado esses princípios, é importante a pessoa saber mexer com o mercado financeiro, isso, aquilo, mas eles também estão entendendo que tem um espiritual, que precisa do espiritual, não é? E a gente já vem nessa mão há muito tempo ministrando nessa área. Então, por exemplo, deixa eu contar um testemunho aí de Santarém, né? Talvez esteja até nos assistindo agora. É uma irmã lá de Juruti, um casal lá de Juruti, da Paz Church de Juruti. Quando eu fui fazer uma das conferências em Santarém, ela veio de lá. Logo em seguida, o pastor Messias me convidou para ir lá, talvez um ano depois, eu fui lá. E todo começo de conferência, eu entrego a folha dos sonhos, né? Eu faço isso há muitos e muitos e muitos anos. Hoje eu vejo que tem muita gente fazendo isso nos coach, igual você falou e tudo. Distribuir a folha para a pessoa escrever os sonhos dela, né? Para aplicar a fé naqueles dias, para ser liberta e ir atrás daqueles sonhos. E eu fui lá no pastor Messias e essa irmã me convidou para ir almoçar, foi o pastor Messias e tudo. E nós chegamos lá, estava o seu esposo, e ela falou assim, eu fui lá em Santarém,
fazer a conferência. Quer dizer, viajou aí 8 horas de barco para vir fazer a conferência. E ela falou, olha aqui. Levou a gente para almoçar, pegou a folha e começou a mostrar tudo que ela tinha escrito. Então ela falou, eu queria um jogo de cozinha. Até ela falou, né, uma cor assim, acho que uma cor parecida com essa minha camisa, assim. Eu queria um laranja. Tá aqui, mostrou aquele jogo lá bonito. Eu queria tantos ar-condicionado de tantos BTU e me levou todo lugar que tava aqueles ares lá e tudo. E ela então começou a contar, né, e dizer assim, nós estávamos endividados, nós devíamos para muita gente na cidade. Imagina, cidade pequena. E ele tinha lá uma empresa, não é? Tinha lá uma empresa e ele devia para todo mundo. E o fornecedor dele ligava direto para ele de Manaus, ligava dizendo assim, vem me pagar, aí emendava um monte de palavrão xingando ele. Aí você vê que o problema financeiro, ele traz desonra para a pessoa. Né? Quem que gosta de ser afrontado porque não pode pagar a conta? 65% dos brasileiros hoje não dormem por causa que estão endividados. E isso é muito mais espiritual do que qualquer coisa. Porque a dívida, se ela for R$10, você não consegue sair dela. Por quê? Porque é uma maldição no reino espiritual. Não estou falando do compromisso que você tem para pagar, que você vai ganhar no fim do mês e vai pagar. Estou falando daquilo que já perdeu o controle. Então, 65% das pessoas não dormem por causa de problemas financeiros. E então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, ele envergonhado com isso, ela disse, nós fomos lá. Fizemos todos os dias a conferência com o senhor lá. Eu escrevi tudo, né? E sabe o que aconteceu? E ela começou a contar. Nós pagamos todas as nossas dívidas, nós nem compramos a crédito mais na cidade, nós pagamos todas as dívidas. Meu marido pagou todas as contas deles ao fornecedor. Olha como é que é a honra, como que Deus honra. E ele leva o meu marido lá nas reuniões em Manaus, chega lá, ele bota a mão nas costas dele e fala, esse é o meu amigo fulano de tal. Né? Ele agora é um exemplo de bom pagador. É amarração, não é? É libertação financeira ou não é? Então, aí ela falou assim, e ele quieto, né? Gente lá, ela falando tudo, coisa de mulher lá, de jogo disso, daquilo. Aí falou, fala agora, fulano. E ele levou a gente no quintal e falou, tá vendo aquele terreno lá? Comprei. Aquele outro lá, comprei. Aquele outro lá, tô comprando. Esse aqui onde a gente mora, quando o senhor voltar outra vez, vai ser meu também, ainda vou pôr uma piscina ali, assim. E olhe bem, a minha empresa aqui, ó, eu vou dobrar o tamanho do barracão agora. Quando o senhor vir da outra vez, o senhor vai ver. Eu falei assim, sabe o que me dá mais prazer, pastor? É você conseguir transmitir essa fé para a pessoa. Né? A pessoa que está derrotada, envergonhada, humilhada por causa de dívida, de problema financeiro, de repente ele está ali naquele negócio, naquela pegada, eu vou fazer, eu vou comprar, comprando, sonhando. Quem que sonha vivendo debaixo do império das dívidas? Me diga uma coisa, eu vou sonhar comprar uma casa boa se eu estou devendo até o último fio de cabelo? Com que dinheiro? Como eu vou fazer isso? Mas quando Deus nos liberta de tudo isso, a gente volta a sonhar. E aí foi interessante que eu voltei acho que 3 vezes lá. E toda vez que eu volto lá, ele tem um testemunho. Aí a outra vez que eu voltei agora, ele comprou uma ilha lá. E na ilha ele vai começar a fazer um monte de coisa. Ele levou lá para orar. E vou fazer isso, fazer aquilo outro. Eu já dei um carro para a mulher, já comprei, já fiz, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa bonita você ver Deus operando. E aí eu fui almoçar lá, me levaram a almoçar e um barracão enorme lá, e gente chegando de moto na hora do almoço, pegar o almoço, aquela correria, e o casal trabalhando, e o pastor levou a gente lá. E aí chegamos lá,
o pastor falou assim, esse casal é muito trabalhador. Aquela vez que o senhor veio aqui, eles tinham uma barraquinha do outro lado da rua, coberto de lona, onde eles vendiam sanduíche. Mas eles foram fazer conferência e eles receberam aquela palavra. E sabe o que aconteceu? Eles estão aqui agora. É um maior restaurante aqui hoje da cidade. E aí eu falei, puxa vida, aí o casal veio, sentou e começou a testemunhar e contar ali. Realmente a gente vendia sanduíche ali, Deus abençoou na campanha e tudo. Né? Um casal trabalhador, a mulher do homem trabalhadora, ele trabalhador, mas até pouco tempo atrás estava vendendo sanduíche ali no carrinho. Precisava ser liberto, precisava ouvir receber uma injeção de fé para ir para cima, porque Deus nos deu potencial. E às vezes esse potencial está amarrado, essas legiões faz a pessoa acreditar que ela não pode, que ela não consegue, que é crise, que é isso. Quanta gente não virou a vida para melhor nessa pandemia, né? Gente que eu conheço aí que arrebentou, que está ganhando dinheiro, né, no meio da pandemia. Então, não é... E aí essas pessoas, o inimigo faz elas ficar contando historinha, né? É isso, é aquilo, e não sei o quê. E a gente chega lá, né, e vai contra esses demônios, liberta a mente da pessoa, a pessoa começa a acreditar em Deus, acreditar nela, e mete a cara. E não demora muito, não. É 1 ano, 2... Lá mesmo nessa cidade, quando eu fui, tinha um rapaz que estava chegando lá, né? E ele falou assim, pastor, eu estou com 90 protestos. Estou com 90 protestos. Né? E a multiplicação que ele tinha era de protesto. Né? Não era outra coisa. E aí foi... Mas sabe uma pessoa com um coração bom para ajudar a obra, querendo... Né? E hoje está lá fazendo... O que Deus fez na vida desse rapaz, uma das maiores empresas da cidade dele, é dele hoje, né? Esses dias mesmo ele mandou a foto para mim, um carrão novo que ele está comprando. Ele comprou lá na cidade quase o quarteirão inteiro para montar a empresa dele. E quando eu fui a segunda vez lá, me levou e falou, ali eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E agora mandou a foto de tudo que ele fez. E não faz tempo, não. Porque eu creio num Deus, pastor. Eu creio num Deus que o que era para demorar 10 anos, ele pode fazer num ano. O que era para demorar 1 ano, ele pode fazer num mês. O que era para demorar 1 mês, ele pode fazer num dia. É só a gente crer. E é essa fé que a gente vai estar levando esses dias aí, das janelas abrindo e as coisas acontecendo, sabe? Eu vivo isso todo dia e eu sei que vai acontecer aí. Verdade. Viu, bispo? Apóstolo. Eu estou lembrando aqui de um testemunho também. Inclusive, o pastor Luciano tem um que estão falando aqui, né? Tem um comentário, um testemunho muito legal aqui. Mas deixa eu só falar isso aqui. Eu lembro numa conferência nossa, chegou um irmão comigo e falou assim, pastor, estou sendo tão abençoado nessa conferência. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava guardando um dinheiro para dar um lance numa moto. E eu precisava dar esse lance nessa moto, que eu estava precisando da moto, estava guardando. Sabe o que eu senti? Eu vou dar um lance para Deus. Aí ele deu o dinheiro que ele não sei quanto era, que ele estava guardando, né? E aí terminou a conferência. Isso eu acho que foi na segunda, que terminou a terça. Eu acho que antes de domingo, eu estava na igreja, ele chegou lá na igreja. Eu falei, aí, irmão? Ele falou, pastor, olha ali. Eu falei, o que é? A minha moto. Eu falei, como, rapaz? Ele falou, pastor, eu dei um lance para Deus. Ligaram para mim 2 dias depois para mim buscar a moto que eu tinha sido contemplado, ó. Tipo, rapaz, Deus faz algo sem lance, né? Sem lance, né? Então, assim, você tá o lance assim, que ele deu foi uma oferta que ele deu, né? Isso, a oferta que ele deu. Então, assim, esse detalhe, às vezes Deus tem uma bênção, né? E às vezes a pessoa fica lá e passa anos e anos e anos. Deus quer fazer, realmente Deus tem a hora certa, o tempo certo, mas depende da pessoa crer, declarar e concordar e sonhar e colocar na prática, né? Mas vamos aqui no testemunho, pastor. Deixa eu ler aqui um testemunho rapidinho da Rilza Souza no Facebook.
Ela escreveu assim: estou acompanhando em Santarém, mas ela é de Manaus. Eu fiz uma campanha na minha vida financeira ministrada através do material de CD do apóstolo Cristiano Neto, e o Senhor Jesus fez sobrenatural na minha vida desde então. Eu tenho dado meu testemunho para que as pessoas creiam no poder da oração e das conferências. Minha gratidão ao Senhor Jesus e ao trabalho do apóstolo. Rilza Souza, lá de Manaus, está pelo Facebook. Que bem. Você estava falando do lance aí, pastor. Essa irmã lá da ilha e tal, que estão prosperando muito, ela teve aí, e no dia, numa das noites para dar a oferta, eu falei sobre a oferta e tal, e motivei o pessoal a entregar uma oferta pelos seus sonhos. E ela falou: meu Deus, o que eu vou dar? O que eu vou dar? Não tenho nada. Devia para a cidade inteira, não tinha nada. Aí ela lembrou assim: o único dinheiro que eu tenho é o dinheiro de pagar o aluguel que eu moro. Só que ela falou assim, o dono da casa, onde a gente morava de aluguel, olha só, morava de aluguel, não faz o quê? Acho que isso não faz 5 anos, já tem um monte de terreno e tudo isso que eu falei. Olha como Deus muda a história. Aí ela falou assim: mas eu vou dar esse dinheiro. Mas o dono da casa, ele 15 dias antes, ele começava a ligar. Ó, daqui 15 dias eu vou passar a receber. Daqui 10 dias eu vou passar a receber. Daqui 5 dias eu vou passar a receber. E se não tivesse, ele humilhava mesmo. Ela falou: quer saber? Eu vou entregar a oferta e Deus proverá. Ela falou assim que ela fez aquele negócio. Esse homem ficou 3 meses sem ir buscar o aluguel. E quando ele foi buscar o aluguel, ela já tinha para pagar e tinha de sobra já. Né? Então, você falou do lance, eu lembrei do que ela fez também. Essas coisas ousadas, né, que Deus honra. Eu estava falando ontem na igreja, se eu estiver falando muito, você me corta aí, pastor. Fique à vontade. Estava falando ontem na igreja sobre Davi aproveitar a oportunidade. O pai dele fala para ele levar uns queijinhos de Minas lá para os irmãos na guerra, né? E ele chega lá e vê o gigante e afrontando o Deus de Israel, e ele vê, era um menino, e ele vê aquilo, e ele ouve alguém falar do lado: quem matar esse gigante aí vai casar com a filha do rei, vai ter perdoado todas as dívidas, e a família inteira não vai pagar imposto por esta vida. E ele falou assim: olha só. E ele foi vendo aquele negócio e ele falou assim: quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus vivo? E ele vai diante do rei e fala: olha, rei, eu vou lutar com ele. O rei, só a lança do homem pesava 80 quilos. 60 ou 80, não sei. Era 80, que é o meu peso. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. O cara era um tanque de guerra. E Davi fala: eu vou com ele. E eu vou com a minha tiradeira, com a minha funda. Né? Agora, veja, pastor, ele foi lá, o gigante não estava afrontando ele. O gigante estava afrontando o exército de Israel, quem tinha se alistado. Davi podia ver aquela doideira toda e falar assim: deixa eu vazar daqui, né? Deixa eu ir embora daqui, esse negócio está tenso aqui. Mas Davi viu uma oportunidade. Eu estava dizendo assim, toda oportunidade de prosperar, de crescer na vida, vai ter resistência, vai ter obstáculo, vai ter um gigante. Tem gente que fala assim: se for de Deus, não vai ter resistência. Está tendo resistência porque não é de Deus. Às vezes pode ser 1000% de Deus e o inimigo está fazendo resistência. É por isso que a libertação financeira é importante. O inimigo está ali fazendo resistência. Sabe? Davi foi e Davi aproveitou a oportunidade. Ele já tinha sido treinado com aquela funda, Deus já havia treinado ele com o urso, com o leão, e ele estava seguro da fé que ele tinha, e ele profetizou, né? Olhou para o gigante e começou a falar. A fé é isso, né? Você falar. Falar: ó, gigante, hoje você vai cair, eu vou cortar seu pescoço, as aves do céu vão comer tua carne e do teu exército e tal. Ele começou a profetizar.
A gente ensina muito isso na conferência, você profetizar, você falar, você declarar sobre o gigante. Só há duas situações na vida em que a gente enfrenta oposição. É quando a gente está na vontade de Deus e quando a gente não está na vontade de Deus. Então, oposição a gente vai enfrentar do reino espiritual a vida inteira. Só que se você enfrenta estando na vontade de Deus, Deus é com você. Mas se você enfrenta estando fora da vontade de Deus, é só você. Então, assim, eu bato muito nisso. Apareceu a oportunidade pode aparecer uma coisa impossível, um gigante, uma coisa... Não, isso não é para mim, não é para o meu bico. As pessoas falam, não, isso não é para o meu bico. E Davi falou, não, essa guerra agora é minha. Pode vir para mim, gigante. Essa guerra agora é minha. Tem gente que foge da luta, foge do desafio. Mas aqueles que vencem são aqueles que eles se atiram, porque sabem que às vezes é preciso fazer uma guerra para ter a paz. É preciso fazer uma guerra para conquistar a sua libertação. A libertação do seu marido, da sua esposa, a libertação do vício, né? A libertação financeira, a libertação da empresa. Você tem uma base, só vou contar mais uma aí eu deixo o pastor falar. Eu fui convidado aqui para ir numa empresa, né? Eu me empolgo quando eu falo disso, porque é muito legal. E aí eu cheguei nessa empresa, casal separando, todo mundo brigando, um peso. Eu fui um dia de manhã, um sábado de manhã, cheguei lá, se arrepiava todinho, batia sozinho as portas, e eu comecei a orar, comecei a andar, fui até a sala da presidência. Chegando lá, eu vi um quadradinho, sabe aquelas capelinhas que tem de pessoal, um negócio assim? Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, eles fizeram um trabalho aqui, disseram que isso ia dar muita sorte para nós. Eu falei, aqui está a legalidade, é um altar que foi feito aqui ao reino das trevas, está acabando com vocês. Aí falou assim, expliquei. Falei, o que eu faço, pastor? Eu falei, me dá isso aqui que eu levo para a igreja e segunda-feira eu queimo isso aqui lá no terreno baldio que tem lá. Rapaz, nem eu não sabia o poder que tem essas coisas, porque quando a gente foi queimar, eu com alguns irmãos fomos queimar aquilo, parece que saía igual abelha, saía coisas dali, e as pessoas, tinham um mercado perto, as pessoas passando, as pessoas sentiam mal, né? Quem não tinha nada a ver com aquilo, passando na calçada, começava a sentir mal, sentava, né? Parece que saiu com tanta fúria que queria pegar até as pessoas que estavam ali, né? Então, libertação financeira é isso, é muita guerra espiritual. Mas depois que se vence, aquela família, o casal restaurou, a família se levantou depois, a empresa se levantou. Quem que trabalha bem com um ambiente pesado, todo mundo brigando, todo mundo depressivo, angustiado, os próprios patrões estão ali, todo oprimido, passa aquilo tudo para as pessoas, não é? Então, assim, quando é liberto, o clima fica leve, as coisas começam a acontecer fácil. É isso que a gente propõe para essa conferência nesses dias. Que bênção. E a gente vai pegar esse gancho, essa palavra, que nós vamos aproveitar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade agora nessa conferência vai ser 29 a 31. 29 a 31 de janeiro. 29 a 31 de janeiro. Você vai ter a oportunidade de vir e Deus fazer algo grande. Algo grande. Eu creio realmente, como o apóstolo falou, que esse ano é um ano de portas e janelas abertas e escancaradas para nós. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu estou, assim, animado, empolgado, porque estamos sonhando com um ano, assim, poderoso, um ano de muita bênção em todos os níveis, né? E nós estamos, assim, o primeiro passo é essa conferência esse ano. Então, eu creio que Deus está preparando algo muito especial para todas as pessoas que vão estar conosco, as nossas reuniões, né? Nós vamos ter reuniões, só para você que está aí ligado conosco saber, talvez tem alguns que não estão nem por dentro como vai acontecer, né, pastor Luciano? Então, vamos começar no dia 29, que vai ser um sábado, lá na Catedral do Amor.
né? E depois, no domingo, nós vamos ter aqui na sede todos os cultos, 4 cultos, e todos os núcleos, são o quê? Mais de quase 60 cultos, né? Mais de 60. Mais de 60 cultos, todos os cultos vai ser a mesma palavra, a ministração, né? E aí, na segunda-feira, vai ser a última noite, nós vamos voltar para a catedral, todo mundo junto. Meu Deus, vai ser Pastor, na segunda-feira, eu quero fazer um ato profético, eu quero ungir as mãos de todas as pessoas. Se tiver, pode estar milhares lá, nós vamos ungir, né? Para que mãos ungidas, vida abençoada. E eu acredito muito que as nossas mãos, elas simbolizam a maneira que a gente ganha vida. E eu gosto de ungir mãos das pessoas, não ungir com óleo, para que caia por terra toda a maldição das mãos. Eu acredito em transferência de unção. Eu quero, assim, de alguma maneira, impor as mãos, em que seja um toque, assim, na cabeça da pessoa no último dia, para a gente transferir a unção. Essa unção que Deus deu para o meu ministério, é uma unção, assim, que eu recebi antes de nascer. Minha mãe estava grávida, morava num ranchinho com meu pai aqui no interior. Clareou o quarto assim, apareceu um anjo lá dentro. Isso é ela que conta. E disse assim: esse menino que vai nascer vai trazer a prosperidade para milhares e milhares de pessoas. Minha mãe, da roça, da Cabo da Enxada. A unção já começou com eles, porque eles saíram daquele ranchinho e foram para outra parte do estado aqui. E em pouco tempo, meu pai tinha fazenda, ele tinha postos de gasolina, ele tinha frotas de caminhão, ele tinha gado, ele prosperou assim, coisa de 5 anos, explodiu assim, prosperando. Aquele homem da roça que só sabia capinar, Deus através da unção, né? Então não é para minha glória, mas assim, tá boa, mas o áudio... Apóstolo, só para avisar que o teu áudio cortou pra gente aqui. Agora voltou. Sim. Voltou. Não está ouvindo nada? Voltou. Agora tá ok. É que alguém tentou ligar aqui. Okay. Alguém tentou ligar. Voltou, tá ok agora. Na hora. Tá ok. Então, assim, é isso que a gente vai ministrar. Uma posição de mãos. Deus me usa muito também em palavras de sabedoria. E eu quero dar o meu melhor nesses dias aí. Como pastor também, eu estou muito animado, muito animado. Estou assim a 1000 por hora. Pastor, é bom a gente reforçar que a conferência é 100% gratuita. Sim, sim. Não precisa fazer inscrição online, porque vai ser na catedral, então a gente tem bastante espaço lá para receber a multidão. E não precisa se inscrever, nem pagar a inscrição, nem se inscrever online, é só ir. Então, dia 29, começa de janeiro à noite, a partir das 19h30, sábado à noite. Então, quem está em Santarém, é só comparecer lá na catedral e receber essa bênção e levar um coração cheio de fé, né? Coração e pessoas aberto, também de todas as denominações estão convidados, né, nesse dia, que como segunda-feira, né, que é um dia bem neutro, assim, que as pessoas às vezes não têm compromisso com a sua igreja, pode participar. É uma maneira da igreja, da Paz Church, abençoar a vida também de outros irmãos, né? Então, assim, eu creio, eu sinto no meu espírito. Quando eu sinto, não tem jeito. Eu sinto que vai revolucionar em nome de Jesus. Que bênção, que bênção. Nós também estamos nessa fé, crendo aí em nome de Jesus, vai ser poderoso. E eu quero até falar para você que está se programando aí na sua agenda, chegue cedo. Você pegar um lugarzinho especial para estar recebendo tudo que Deus tem, porque vão ser pérolas, coisas maravilhosas que vão estar sendo liberadas nesses dias para a glória de Jesus, né? E eu estou assim crendo que vai ser um divisor de água. Depois disso nós vamos ver uma cidade muito próspera, uma igreja muito abençoada
em todos os níveis, uma igreja liberta, transformada, muito edificada em Jesus, pode ter certeza. Para a glória de Jesus, né? Amém. Tem gente perguntando aí, né? Tem gente perguntando aí se vai ser transmitido online, que pegou a live pelo meio agora e tal. E aí? Pois é, então, eu acho que talvez a gente até pode transmitir ou Vamos transmitir a segunda, que é o dia... a segunda, você aberto, não vai ser nada cobrado, pago. Então, a segunda-feira a gente transmite, né? Para o povo receber aí a... Mas é uma jornada, pastor. É uma jornada. Você veja, essa irmã saiu lá de Juruti e foi fazer a conferência aí, né? E teve a vida dela que revolucionou. Eu me lembro que eu precisava... Olha só, né? Eu vou contar um pouco do meu testemunho quando eu estiver aí. Na verdade, meu filho estava passando por uma situação até de crise de pânico alguns anos atrás. E Deus me deu uma direção. Eu viajei para Goiás para participar de um evento lá para receber uma chave de libertação para o meu filho. Não é? E eu fui lá, fiquei 5 dias num acampamento lá, sentado num canto, porque Deus falou assim, eu falei assim... Eu vou ouvir uma palavra que vai virar a chave na vida do meu filho. E sabe, eu fui lá, saí daqui, fui para lá, paguei passagem, fiquei numa fazenda lá. E num daqueles dias, Deus deu a chave. E acima de tudo, foi lá nesse evento, porque eu fiquei viúvo em 2011 e eu estava 5 anos depois ainda sozinho, pedindo um direcionamento para Deus, de uma pessoa para o ministério. E foi lá que eu encontrei minha esposa. Né? Encontrei alguém, Deus falou, essa aí é sua esposa. Então, participar de um evento tem um mistério tão grande, a gente nunca sai de mão vazia. No meu caso, eu saí assim, né, cheio das bênçãos de Deus. Então, é uma coisa poderosa. Parece que Deus, é isso que eu estou falando, Deus abre uma janela naqueles 4 dias e a janela fica aberta ali. Quem está debaixo ali, né, igual você disse, na catedral, está ali, a janela está aberta. Vai fechar na segunda quando acabar aquela janela. Mas quem está ali vai receber. Verdade. Com certeza. Nós cremos em algo grande que Deus vai fazer, né? E realmente a nossa expectativa é muito, muito forte para essa conferência. Nós ficamos orando a Deus, quem que Deus vai conduzir, vai abrir as portas para estar conosco, que Deus indicou. Graças a Deus que você conseguiu na sua agenda aí esse espaço. Porque eu tenho certeza que é o momento de Deus, a hora de Deus, de você estar conosco para nós sermos tão abençoados poderosamente, em nome de Jesus. Né? Pastor Luciano. Acho que a gente já vai finalizar com 1 hora, né? É o tempo aqui no Instagram. E a gente prometeu uma oração no final para quem estiver online. Aí, não sei se a gente já faz agora. Acho que sim. E só enfatizando o detalhe que nós temos gente aqui em vários lugares do Brasil, né? Tá passando gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários antes de finalizar. Então. Gente já viu meu amigo aqui, contando testemunho. É impressionante, olha. Impressionante. Não, esse assunto Cabo Lucas está aqui. Tem muita gente de fora aqui, ó. Pessoas como Santarena, Nilce, o Adilson. Eu vi alguém lá da Paz Church de Porto Alegre, Manaus. Tem gente dos Estados Unidos aí também. Estados Unidos. A pastora Rebeca está nos Estados Unidos. Tem também a minha irmã dos Estados Unidos, está assistindo aí, a Márcia. Opa! Olha aí, que bênção. O Simon de Macapá está aí, o João Vitor também deu uma passadinha, o pastor Celildo. Pastor Celildo está aí assistindo, pastor Silas Augusto de Goiás está assistindo. Que bênção. Uma turma boa. Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, só um momentinho. Deixa eu entrar aqui. Atlanta. Paz Church, Santarém. Minha filha está assistindo em Bauru. Que bênção. Deixa eu ver se eu consigo. Maravilha. Aqui. Já prepare. Dos Estados Unidos também, está ali. Olha aí. Goiânia. Minha querida esposa, a pastora Miriam. Uau! Aí, obrigada. Deus abençoe.
Que bênção. Caiu, fez mesmo. Prepare já aí uma grande, poderosa oração, apóstolo, para abençoar orar, eles, então. em nome de Jesus, né? Vamos abençoar a vida deles. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Deus, nós estamos nesta fé. A oração mais poderosa que eu acredito é a oração de concordância. Porque a oração que, onde estão 2 ou 3 no teu nome, pode ligar no céu, pode fazer acontecer no céu e pode ligar na terra. E neste momento, Senhor, nós começamos a ligar aqui, a concordar em fé, que esta conferência vai ser sobrenatural, poderosa, um divisor de águas. Desde já, Senhor, eu te peço, prepara uma janela poderosa, abre sobre esses 4 dias em Santarém, meu Deus, da mesma maneira que tem chovido em Santarém água do céu, vai chover também, Senhor, um dilúvio de poder e de unção sobre o povo de Santarém, Senhor Deus, mas vai ser um dilúvio de prosperidade, um dilúvio de cura, um dilúvio de libertação, Senhor Deus, como... Oh, meu Deus, o Senhor não se repete, o Senhor sempre faz melhor e faz maior. Então te pedimos, Senhor, faz de novo as tuas grandes obras, como Abacuque, eu estou orando aqui. Faz de novo, Senhor, os teus grandes feitos, os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, Senhor, agora na vida de quem está nesta live. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos agora janelas abertas do céu sobre os ministérios, sobre as famílias, casamentos, sobre a vida afetiva, a vida emocional, a vida financeira, as empresas. Senhor, neste momento, onde quer que esteja essa pessoa, que o anjo da prosperidade, o ministério dos anjos entre em ação agora, para levar, meu Deus, a libertação. E nós falamos agora contra todo e qualquer espírito das trevas que age na área de escassez, de falta, de dívidas, de humilhação e de vergonha. Sai agora, vai embora, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro esta unção e esta nuvem de poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.